Nos vídeos anteriores, nós abordamos modelos cinéticos para enzimas que possuem um único sítio ativo, ligando um substrato e, a partir desse complexo, gerando o produto. Modelos como o equilíbrio rápido e o modelo de estado estacionário foram usados para descrever o efeito da concentração do substrato sobre a velocidade inicial da reação catalisada por essas enzimas, que são chamadas de micaelianas. Agora, nesse vídeo, nós vamos nos mover para uma outra parte desse universo, onde nós vamos analisar os modelos cinéticos para enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas serão formadas por diversas cadeias polipeptídicas, ou, portanto, diversas subunidades que formam um oligômero, como nesse esquema, 4 cadeias polipeptídicas, 4 subunidades formando esse tetrâmero. Essas enzimas alostéricas, em cada uma dessas subunidades que compõem essa estrutura quaternária, em cada uma delas haverá um sítio ativo que pode ligar o substrato. E essas enzimas exibem uma propriedade em que a ligação do substrato em um dos sítios ativos exerce um efeito na ligação do substrato no sítio ativo que está vazio, em uma outra subunidade da enzima alostérica. Portanto, por exemplo, a ligação do substrato em um dos sítios ativos aumenta a afinidade pelo substrato no sítio que se encontra vazio em uma outra subunidade do oligômero. Então, é como se os sítios ativos cooperassem positivamente na ligação do substrato. Então, isso é uma propriedade chamada de cooperatividade. Além disso, esse efeito, essa propriedade, efeito de um sítio ativo sobre o outro sítio ativo, o sítio ativo ocupado sobre o sítio ativo vazio, é feito à distância, através de mudanças da estrutura terciária e quaternária da enzima, ok? E esse efeito à distância é chamado de efeito alostérico. Então, são duas propriedades destas enzimas. As enzimas micaelianas e alostéricas são facilmente diferenciadas nesse gráfico de velocidade inicial em função da concentração do substrato, pois as enzimas micaelianas, como nós já tínhamos visto anteriormente, elas geram esse tipo de curva, em que nós chamamos de uma hipérbole, enquanto que, no caso das enzimas alostéricas, nós observamos essa curva com esse formato em S, que é uma curva sigmoidal. Então, claramente diferenciada a enzima micaeliana da enzima alostérica. Esse diferente tipo de curva mostra uma propriedade interessante quanto ao efeito da concentração do substrato sobre a velocidade inicial. Então, se nós pegarmos 2 pontos desse gráfico, por exemplo, aqui, 20% da velocidade máxima e 90% da velocidade máxima. Nós compararmos, então, qual a variação da concentração do substrato que nos leva para a enzima alostérica, desse ponto de 20% até esse ponto de uma velocidade inicial que é 90% da máxima. Para a enzima alostérica, nós veremos que esses pontos estão separados entre si por cerca de 4 vezes. Então, uma variação de cerca de 4 vezes na concentração do substrato, um aumento de 4 vezes, por exemplo, leva essa curva de 20% da velocidade máxima para 90% da velocidade máxima. No caso da enzima micaeliana, essa mesma variação de velocidade inicial é observada quando da variação da concentração do substrato da ordem de 35 vezes. Então, 20% a 90% da velocidade máxima. A variação necessária um aumento de 35 vezes na concentração do substrato. Portanto, as enzimas alostéricas, como que respondem em termos de velocidade inicial de uma maneira muito mais sensível à variação da concentração do substrato. Uma variação mais estreita na concentração do substrato leva a uma variação muito mais ampla, tá? Como aqui exemplificado, na velocidade da reação catalisada pela enzima.
Por conta disso, essa propriedade possivelmente pode ter contribuído para a seleção dessas enzimas, né, a catalisarem, ou serem enzimas que catalisam etapas de pontos de regulação em vias metabólicas, onde, então, o passo de uma via é regulado, então, a velocidade com que o substrato flui através de uma via metabólica é justamente catalisado e regulado por uma enzima desse tipo alostérica. Então, uma variação pequena, mais estreita na concentração do substrato pode praticamente indo desse ponto, esse ponto ligar, digamos assim, a via metabólica ou desligá-la quando há uma queda na concentração do substrato. Então, possivelmente essa característica leva à seleção dessas enzimas alostéricas para catalisarem esses pontos de regulação de vias metabólicas. Então, nos slides a seguir, nós vamos abordar alguns modelos que procuram descrever a cinética das reações catalisadas por enzimas alostéricas. E o primeiro desses modelos será o modelo de Hill, e esse modelo, ele também aborda a reação catalisada pela enzima em condição de velocidade inicial e concentração de substrato bem maior do que a concentração de enzima. Então, são características ou condições iguais àquelas que nós vimos nos modelos para as enzimas micaelianas. Porém, aqui há algumas diferenças. Então, como eu já havia comentado, no caso do modelo de Hill, uma condição é que a enzima é um oligômero. Então, cada um desses quadradinhos representa uma subunidade, uma cadeia polipeptídica que compõe esse tetrâmero. Então, é um oligômero, cada uma das subunidades, cada uma das cadeias polipeptídicas possui um sítio ativo. Além disso, no modelo de Hill, na ausência do substrato, a proteína ou o oligômero, né, uma proteína com uma estrutura quaternária, ele existe um único estado. Isso significa que esse oligômero, esse tetrâmero, por exemplo, ele possui um único tipo de estrutura quaternária na ausência do substrato. Então, vejam, por exemplo, nós temos todas as subunidades que compõem esse tetrâmero nessa mesma conformação, nesse mesmo tipo de estrutura terciária, originando esse tetrâmero. Nós não temos um tetrâmero, por exemplo, que combina quadrados e círculos, ao lado desse modelo que é formado por 4 quadrados. Okay? Então, nós temos um oligômero, um único tipo de oligômero, uma única conformação, um único estado. Okay? Nos outros modelos que nós vamos ver adiante, nós vamos perceber situações diferentes quanto a essa condição. E esse oligômero, essa conformação, ou ele ocorre com todos os sítios vazios, ou todos os sítios ocupados. E cada um desses sítios ativos ocupados pode gerar produto, como está colocado aqui. Então, esse é o nosso complexo enzima-substrato agora, tá? E que cada um desses sítios pode gerar produto. Notem que, então, nesse esquema, né, no esquema aqui, também descrito com aquela anotação que nós já vínhamos usando nos modelos das enzimas micaelianas. Então, nesse esquema, nós temos todos os sítios vazios, enzima livre, ou todos os sítios ocupados, complexo enzima-substrato. Então, Hill enxerga essa situação como uma cooperatividade infinita, ou seja, como se, quando um sítio ocupado, instantaneamente todos os outros são ocupados também. Tá? Então, esse termo, cooperatividade infinita, né? E logo nós percebemos que essa é uma situação que fisicamente não é razoável, que todos os sítios sejam ocupados simultaneamente e instantaneamente, conjuntamente, né, simultaneamente, mas, apesar do fato desse modelo não ser fisicamente realista para descrever, então, propriedades moleculares da enzima, as equações que vão ser
geradas a partir desse modelo são muito práticas para analisar exatamente a propriedade de cooperatividade das enzimas alostéricas. Por conta disso, as equações e os gráficos gerados a partir do modelo de Hill continuam sendo utilizados para caracterização, são muito práticos, aliás, para caracterização das enzimas alostéricas. Então, vamos entrar propriamente, então, agora na descrição da tentativa de descrição de uma equação que correlaciona a velocidade inicial com a concentração do substrato dentro desse modelo de Hill para uma enzima alostérica. Então, aqui é o esquema que nós tínhamos visto já anteriormente aqui. Vocês reconhecem, ele tem o mesmo aspecto que nós vínhamos utilizando para as enzimas micaelianas, só que agora nós temos aqui N substratos que podem gerar um complexo enzima-substrato com N sítios ocupados. Portanto, essa marcação N aqui indica o número de sítios ativos. Por exemplo, aqui, 4 sítios ativos ocupados por 4 substratos, gerando um complexo enzima-substrato que seria um ES4. Então, SN que aparece aqui é justamente esse número de sítios ativos. Hill começa exatamente deduzindo a equação cinética, então, de formação do produto, velocidade inicial de formação do produto relacionada à concentração do substrato, seguindo exatamente o mesmo passo que nós tínhamos visto nos modelos do equilíbrio rápido e estado estacionário, que é definindo uma constante de dissociação do complexo enzima-substrato. Então, está aqui colocado, o N, o número de sítios, como já exemplificado, é uma constante de dissociação, como nós já havíamos visto nas situações anteriores. Rearranjada aqui para ligar a abundância, a concentração do complexo enzima-substrato à razão entre concentração do substrato e essa constante, exatamente o mesmo tipo de etapa descrita anteriormente. Agora, nós temos um termo aqui que é chamado de saturação fracional, na próxima etapa, ou saturação percentual, que é justamente simbolizada por esse YS, que ele é o número de sítios ocupados pelo número de sítios total. Então, esse é o ponto de partida para a dedução da equação cinética. Notem que isso, número de sítios ocupados por número de sítios ativos total, é uma maneira de dizermos concentração do complexo S sobre concentração de enzima total. No caso de uma enzima com um único sítio, isso aqui é exatamente essa mesma expressão. Sítios ocupados, sítios totais. Só que agora nós estamos falando de vários sítios numa mesma enzima, uma proteína oligomérica. Então, essa expressão agora, então, saturação percentual, ela está relacionada a sítios ocupados pelo substrato sobre sítios totais, que nada mais é do que esse tipo de expressão. E esse termo, saturação percentual, ele é proporcional exatamente, veja, se ele é proporcional a isso, ou ele é igual a isso, uma outra maneira de dizermos isso para essa proteína alostérica, ele também será igual a essa razão, a velocidade inicial relativa à velocidade máxima. Tá? Então, é uma expressão da concentração de complexo enzima-substrato, sítios ocupados, velocidade máxima, concentração de enzima total, número total de sítios. Tá? Então, isso aqui é exatamente o mesmo passo em que se iniciava a dedução, por exemplo, da equação de Michaelis-Menten. Okay? Então, essa, apesar de uma linguagem diferente, é uma linguagem que está se adaptando justamente à situação em que nós temos uma enzima que é uma proteína alostérica. Então, seguindo na dedução, só para ficar bem claro, então, vejam, surge concentração do complexo ES multiplicado por N, que lembrem-se, é o número de sítios. Então, se eu estou falando na concentração de sítios ocupados, então, por exemplo, usando o nosso esquema do oligômero, do tetrâmero, tá? Então, eu tenho, por exemplo, 1 nanomolar desse complexo, ES4,
significa que a concentração de sítios ocupados será 4 vezes 1 nanomolar, 4 vezes a concentração do complexo enzima-substrato. E a concentração de sítios totais será justamente N multiplicando essa concentração mais N multiplicando essa concentração desse estado. Está descrito dessa maneira aqui. Então, apesar da formulação ser um pouco diferente, logo a gente reconhece como o mesmo tipo de etapa que nós víamos antes na dedução da equação cinética. Okay? Então, agora seguimos adiante. As concentrações dos complexos S são substituídas por essa expressão. De novo, é o mesmo passo que a gente seguia na dedução da equação de Michaelis-Menten. Tem outro tipo de rearranjo. Seguindo adiante aqui, e chegamos justamente nessa, que é a equação de Hill. Lembrando que esse símbolo da saturação fracional ou percentual é exatamente a mesma coisa que velocidade inicial sobre velocidade máxima. Então, nós temos essa equação, que se vocês ficarem atentos, ela é muito semelhante à equação de Michaelis-Menten, inclusive se esse N for feito igual a 1, um único sítio ativo, nós veremos que essa equação, que é a equação de Hill, torna-se exatamente igual a essa equação, que é a equação de Michaelis-Menten, subindo esse V máximo aqui, para multiplicar, e fazendo N igual a 1. Então, para uma enzima que só possui um sítio ativo, a equação de Hill se transforma na equação de Michaelis-Menten. Se nós temos N maior do que 1, então nós temos essa equação cinética, que é a equação de Hill, como eu havia comentado. Então, vocês viram que os passos para chegar nessa equação são exatamente os mesmos que seguidos para a dedução da equação de Michaelis-Menten, levando em consideração agora apenas que nós temos N sítios ativos. Muito bem, a equação de Hill, colocada aqui, ela também tem uma forma gráfica linearizada, tá? E a descrição dessa linearização está colocada aqui adiante. Então, o ponto de partida é esse tipo de ajuste aqui, ou manipulação da equação, para que ela se torne uma equação de reta. Então, é a saturação percentual dividido por 1 menos a saturação percentual. Se isso é a saturação percentual, vejam a equação de Hill aqui, dividido por 1 menos a equação de Hill. Há uma série de passos aqui, eles são detalhados na próxima página, mas o importante é nós olharmos aqui o resultado final. Então, essa que era a equação de Hill, passando por esse tipo de ajuste ou manipulação, ou mais correto dizer, linearização, chega a esse formato agora, que é justamente o formato de uma equação de reta. Isso seria o nosso dado do eixo Y, esse é o nosso dado X, agora é o logaritmo da concentração do substrato, a inclinação será o número de sítios ativos, aquele parâmetro N, e aqui no intercepto nós temos a constante de dissociação, especificamente o log da constante de dissociação. Então, a equação de Hill, por esse tipo de tratamento, é convertida em uma equação de reta. Okay? Esse termo colocado aqui pode talvez soar um pouco abstrato ou não familiar, então aqui adiante, dentro dessa parte verde aqui, eu procurei colocar qual é o significado desse termo mais concreto em termos de velocidade inicial. Como nós tínhamos colocado anteriormente, a saturação percentual, ou seja, a ocupação percentual dos sítios ativos, tinha essa expressão, era a velocidade inicial relativa à velocidade máxima, portanto, aquela expressão seria justamente essa expressão. E quando nós caminhamos, nós chegamos à conclusão que essa expressão que aparece aqui, justamente para
levar à linearização da equação de Hill. Então, essa expressão nada mais é do que a velocidade inicial dividida pela velocidade máxima menos a velocidade inicial. Então, agora, isso se torna mais concreto. Nós estamos falando de concentração do substrato aqui, nesse ponto, e aqui nós estamos falando de uma expressão que é velocidade inicial dividida pela velocidade máxima menos a velocidade inicial. Esse termo aqui. Está claro agora em termos dos dados experimentais que nós estaremos trabalhando. Tá? Então, nós vamos ver mais adiante um pouco mais em detalhe o uso dessa forma linearizada, mas o que nós terminamos após, então, essas etapas da dedução da equação cinética é com a equação de Hill, que liga, então, a velocidade inicial à concentração do substrato, de novo aparecendo a velocidade máxima, a constante de dissociação, e a sua forma linearizada, tá? Que tem isso como y, e carrega aqui dentro dela, na inclinação da reta, justamente o número de sítios ativos, e no intercepto, a constante de dissociação do complexo enzima-substrato. Então, vamos olhar um pouquinho mais no uso dessa equação, tanto nessa sua forma, que descreve a sigmoide, como na sua linearização. E, de fato, se nós tomarmos essa equação, a equação de Hill, e aqui, só para demonstrar, então, assumindo um número de sítios ativos igual a 3, por exemplo, então seria um tetrâmero, um valor de K aqui, de constante de dissociação arbitrário aqui, e uma série de concentrações de substrato. Então, substituindo esses dados aqui, nós calculamos justamente esses valores de velocidade inicial relativa. Vejam que a escala está indo de 0 a 1, tá? Então, é a velocidade inicial relativa, esse termo, tá? E descreve justamente uma sigmoide. Então, para demonstrar que essa equação, de fato, gera uma curva sigmoidal de velocidade inicial versus concentração do substrato. Ok? Então, agora, a partir desses dados, nós vamos aplicar o tratamento para a linearização dessa curva sigmoidal. Então, essa equação, esse tratamento. Então, aqui estão os dados, as velocidades iniciais que tinham sido colocadas anteriormente. Então, a partir do S, nós vamos fazer o log de S. A partir dos dados de velocidade inicial, vejam que na sigmoide a velocidade máxima tende aqui ao valor de 1. Então, aqui a expressão, essa expressão, que será o nosso dado de y, aqui vai aparecer o número 1 colocado, e esses são os dados medidos de velocidade inicial. Então, agora temos aquela expressão usada para linearização e o log dela. E agora o gráfico é construído com nossos dados de x e os respectivos dados de y. E aquela sigmoide agora ocorre aqui linearizada. Notem que a inclinação corresponde justamente ao número de sítios ativos, 3, que era o valor que nós tínhamos usado para simular justamente essa curva sigmoidal. Aparece aqui na inclinação da reta. Okay? Valor igual a 3. Okay? Então, a linearização. Lembrem-se que no começo eu havia comentado que o modelo de Hill se baseava numa condição de cooperatividade infinita. Então, a ligação em um sítio ativo do substrato em um sítio ativo instantaneamente levava ao aumento da afinidade nos sítios ativos vazios
e a sua ocupação instantânea. Tá? Então, isso, como eu havia falado, não é fisicamente realista. Tá? Portanto, quando nós trabalharmos com dados que não são dados teóricos calculados, como colocado aqui, esse número que representa aqui o número de sítios ativos, como nós não temos de fato uma cooperatividade infinita, sempre ela estará abaixo, naturalmente, do infinito, esse número aqui fica sempre um pouco abaixo do número de sítios ativos real do oligômero que compõe a enzima alostérica. Okay? Então, como nós não temos, de fato, uma cooperatividade infinita, essa inclinação sempre ficará um pouco aquém, um pouco abaixo do número de sítios ativos real. E quanto maior for a cooperatividade entre esses sítios, vocês podem imaginar que mais se aproximará esse número, essa inclinação, do número de sítios ativos real. Então, notem que, ao fazer esse tratamento, essa linearização, usando dados para uma enzima alostérica real, essa inclinação está representando o grau de cooperatividade entre os sítios ativos. E quanto maior for essa inclinação, maior será a cooperatividade entre os sítios ativos. Mais esse número se aproximará do número de sítios ativos real. Maior será essa inclinação. Ok? Então, essa inclinação, de fato, é chamada de constante de Hill, e ela mede o grau de cooperatividade entre os sítios ativos na ligação do substrato. Okay? Então, é um gráfico que facilmente gera um parâmetro que permite comparar uma enzima alostérica catalisando uma reação em diferentes condições. Por exemplo, na presença de moléculas efetuadoras que afetam sua cooperatividade. Então, nessas diferentes situações, é muito prático construir esse gráfico, obter esses dados, e nós temos um número, a constante Hill, que permite comparar facilmente a cooperatividade entre os sítios ativos nessas diferentes condições. Então, lembrando que, se isso aqui for igual a 1, eu tenho uma ligação não cooperativa. Trata-se de uma enzima micaeliana. E quanto maior do que 1, maior o grau de cooperatividade entre os sítios ativos. Cooperatividade positiva. A ligação do substrato em um sítio ativo aumenta a afinidade no próximo sítio ativo, na ocupação do próximo sítio ativo. Ok? E também é possível observar situações em que eu tenho cooperatividade negativa. A ligação de um substrato em um sítio ativo diminui a afinidade pelo substrato no próximo sítio ativo. Então, situações em que o parâmetro de Hill, essa inclinação, é menor do que 1. Okay? Então, como eu havia comentado, construindo esse gráfico, nós temos um indicador prático, fácil, ágil, para avaliarmos a cooperatividade entre sítios ativos de uma enzima alostérica.